E aí, aqui é o Henderson, e hoje a gente vai conversar um pouco sobre as estruturas moleculares fundamentais das células. Então, como a gente sabe, as células representam as unidades morfofuncionais básicas da vida, ou seja, todos os organismos vivos, em algum nível, são formados por células. Diferentes células podem e vão possuir características morfológicas e fisiológicas bastante diferentes. Isso porque nós temos na natureza formas de vida com estruturas bastante diferentes. Então, existem células que conseguem dar origem a formas de vida extremamente complexas, multicelulares, com células organizadas em grupos e desempenhando papel extremamente especializado, como é o que acontece no nosso caso, seres humanos. Da mesma forma, a gente vai encontrar células da natureza dando origem a formas de vida unicelulares, como é o caso das bactérias, em que uma única célula já é responsável por conferir todas as características daquele ser vivo. Apesar dessas diferenças organizacionais encontradas entre os diferentes seres vivos, quando a gente observa a arquitetura celular individualmente, a gente percebe que mesmo entre formas de vida eucarióticas e procarióticas, a estrutura celular tende a ser bastante semelhante. Por exemplo, todas as células possuem uma membrana plasmática. O que é a membrana plasmática? É a estrutura celular que é responsável por delimitar o ambiente intracelular do ambiente extracelular. A membrana plasmática delimita os limites celulares e tudo que está contido dentro da membrana celular, da membrana plasmática, a gente vai chamar de citoplasma ou citosol. E é nesse citoplasma que a gente encontra uma solução aquosa extremamente complexa, que está repleta de substâncias e estruturas diferentes, bem como o material genético. Aí esse material genético, nas formas de vida que a gente chama de eucarióticas, o material genético vai estar no interior de uma carioteca. Então existe aí uma segunda membrana que contém o material genético de eucariotos, enquanto que nos procariotos o material genético está disperso no citosol, em uma região que a gente chama de nucleóide. Apesar das diferenças na organização do material genético no interior da célula, a gente percebe que a membrana plasmática dessas células tem uma estrutura que é bastante semelhante. A membrana plasmática das células é formada por uma dupla camada de lipídios, de maneira mais específica, uma bicamada do tipo fosfolipídica. Para poder entrar ou sair de uma célula, qualquer substância ou molécula precisa atravessar a membrana plasmática. E aqui a gente já começa a chamar a atenção para uma característica bastante importante da membrana plasmática das células. As membranas plasmáticas das células possuem permeabilidade seletiva. Ou seja, se por um lado algumas substâncias como gás carbônico, oxigênio e até mesmo água tendem a passar livremente pela membrana plasmática, outras substâncias como açúcares, aminoácidos ou íons inorgânicos acabam não conseguindo atravessar com tanta facilidade a membrana plasmática. Nessa situação, essas substâncias que precisam entrar ou sair da célula acabam contando com a ajuda de proteínas do tipo permeases ou proteínas transportadoras. Uma vez que a gente atravessa a membrana plasmática e começa a observar então a estrutura intracelular, aí sim a gente começa a compreender que existem algumas diferenças bastante significativas entre esses dois grupos de organismos que eu acabei de falar. Existem organismos que a gente chama de procariotos e organismos que a gente chama de eucariotos. Os organismos procariotos são unicelulares, são mais simples em sua organização, embora eles consigam aí formar colônias ou grupos de seres vivos, mas eles são formas de vida que individualmente são unicelulares. Os procariotos possuem como representante principal as bactérias. Os organismos eucariotos, por outro lado, possuem estrutura celular mais complexa, e isso permite que essas formas de vida, de maneira específica, consigam dar origem a estruturas também cada vez mais complexas. Então, representantes de organismos eucariotos incluem não somente nós, seres humanos, mas também todos os outros tipos de animais, fungos, protozoários e até mesmo alguns organismos unicelulares, como leveduras e algas verdes. A principal diferença entre eucariotos e procariotos é que em eucariotos a gente encontra organelas, inclusive o núcleo, no qual está contido o genoma desses seres vivos. As organelas, por sua vez, são regiões que são delimitadas por membranas internas, que formam compartimentos
nos quais se realizam funções bastante específicas das células. Nos procariotos, a gente não encontra essas organelas altamente especializadas. Nos procariotos, o que a gente encontra é o material genético disperso no citosol, entrando em contato direto com os ribossomos. Ribossomos a gente encontra tanto em eucariotos como em procariotos. São aquelas estruturas formadas por RNA que estão diretamente relacionadas com a síntese proteica. Mas outras estruturas, como o complexo de Golgi, retículo endoplasmático rugoso e até mesmo a própria carioteca, que é aquela membrana que reveste material genético, isso a gente só encontra em eucariotos. Vale ressaltar ainda que, normalmente, assim como acontece nos eucariotos vegetais, nas células eucarióticas vegetais, os procariotos tendem a apresentar uma parede celular. E a estrutura química da parede celular tende a ser bastante diversa entre os diferentes organismos. Ela pode ser formada por polissacarídeos, por lipopolissacarídeos, dipeptidoglicanos, entre outras substâncias. Além disso, uma estrutura bastante importante que a gente só encontra em eucariotos e não encontra nos procariotos é o que a gente chama de citoesqueleto. O citoesqueleto é um complexo formado por várias proteínas filamentosas, entre as quais as principais representantes são os microtúbulos e as proteínas do tipo actina, que estão envolvidos tanto na geração de movimentos celulares, como na determinação da forma celular e na organização das organelas no citoplasma. Apesar de tudo isso, de longe, a principal diferença existente entre formas de vida eucarióticas e procarióticas é encontrada na disposição do seu material genético. A gente já sabe, a gente acabou de ver que o material genético de eucariotos é encontrado em um núcleo, enquanto que o material genético de procariotos tende a ser disperso no citoplasma em uma região que a gente chama de nucleóide. Mas ao observar a organização e até mesmo a quantidade desse material genético entre esses dois tipos de organismos, é que a gente encontra diferenças que são de fato fundamentais. Por exemplo, em procariotos, que a gente encontra, na maioria esmagadora das vezes, é a presença de apenas um cromossomo, uma única molécula de DNA, cuja condensação e organização dentro da célula procariótica é completamente diferente do que a gente encontra em eucariotos, que, por sua vez, tendem a possuir sempre pares de cromossomos. Nós, seres humanos, por exemplo, temos 23 pares de cromossomos. Cada uma das nossas células possui 23 pares de moléculas de DNA linear, com exceção de óvulos e espermatozoides. Enquanto que em bactérias a gente encontra apenas uma dessas estruturas. Além disso, cada um desses cromossomos é formado por uma molécula de DNA cujo mecanismo de condensação, de armazenamento, acontece de maneira diferente, como a gente vai ver ao longo aí das nossas próximas aulas. Então, uma breve revisão do que a gente viu até agora. A gente viu que a arquitetura celular de eucariotos e procariotos, principalmente no que diz respeito à estrutura e função da membrana plasmática, é extremamente semelhante. Que a membrana plasmática é formada por uma bicamada fosfolipídica intercalada por proteínas e apresenta permeabilidade seletiva. É permeável a água e gases e tende a ser seletivamente permeável a outras estruturas, a outras moléculas, como aminoácidos, proteínas, açúcares, polissacarídeos e alguns íons inorgânicos. Além disso, a gente conseguiu estruturar bem diferenças bastante significativas existentes entre as formas de vida eucarióticas e procarióticas. Os procariotos são geralmente unicelulares, enquanto que os eucariotos, na maioria das vezes, são pluricelulares. Quando a gente fala de núcleo, apenas eucariotos possuem, procariotos não possuem material genético que fica ali disperso junto ao citosol. Quando a gente chama atenção para o citoesqueleto, procariotos não possuem. Eucariotos sim é que possui essa estrutura, inclusive ela está diretamente relacionada com a mobilidade, com a organização das organelas no interior dessas células. Quanto à presença de organelas, os procariotos têm poucas ou nenhuma variedade de organela, enquanto que eucariotos possuem várias dessas estruturas. E no que diz respeito à parede celular, tanto eucariotos como procariotos possuem. Nos procariotos, essa parede celular é formada principalmente por glicoproteínas, enquanto que nos eucariotos, quando a parede celular aparece, que nem todos os eucariotos têm, mas quando ela aparece, ela é formada de quitina, que é o que acontece nos protozoários, ou de celulose, que é o que acontece nas células vegetais. Então, por hoje é só. Espero que essa introdução em citologia tenha sido produtiva para vocês. Ao longo das nossas próximas aulas, a gente vai se aprofundar cada vez mais. Se tiverem qualquer dúvida, questionamento, crítica para fazer, fique à vontade para usar os comentários. Muito obrigado, e em paz, que o Senhor vos acompanhe sempre.